Olá, aqui é Fábio Tel e nesse vídeo eu quero passar para você algumas dicas sobre a confecção do Hyrax de McNamara. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Esse aqui na verdade é um Hyrax um pouco modificado pelas características desse paciente, mas vários passos que eu utilizo para a confecção do Hyrax de McNamara eu vou fazer aqui e pode ser interessante para você também. Tá? Então acompanha comigo. Bom, então vamos lá. O que dá para destacar como características aqui para a confecção desse aparelho? Primeiro que o dentista me mandou um par de modelos já vazados, e isso é muito bom porque o Hyrax tem essa cobertura de acrílico nos dentes posteriores. Se você tem o par de modelos, você consegue colocar no articulador, regular uma altura para você poder fazer essa cobertura de acrílico aqui de uma forma mais precisa, que não dê tanto trabalho para o dentista ajustar. Acontece às vezes do dentista me pedir um Hyrax de McNamara e mandar só o modelo onde vai ser feito o aparelho, não vem antagonista. Também dá para fazer, mas ele sabe que vai ter mais ajustes lá na boca do paciente. Então aqui coloquei no articulador, regulei uma altura de espaço entre as oclusais, que a gente chama de levante, né? Então fiz um levante, aproximadamente uns 2 milímetros entre as cúspides aqui dos últimos molares. Outro detalhe aqui, o Hyrax, como ele tem essa cobertura de acrílico, geralmente de canino até molar, isso pode variar de um paciente para o outro, mas onde vai ter a cobertura de acrílico eu faço uma película de cera. Eu utilizo uma cera clarinha e deixo ela bem quente para fazer uma leve cobertura sobre os dentes, tanto na parte vestibular, oclusal e palatina, toda a área onde vai ter o acrílico. Isso serve para dar um leve espaçamento, porque o Hyrax ele não precisa ficar retentivo no modelo. Se ele ficar um pouquinho retentivo no modelo, ok, isso é muito bom, mas a retenção dele acontece lá nos dentes do paciente com o dentista fazendo uma colagem. Ele é um aparelho fixo. Aqui no modelo ele vai sair, é um aparelho fixo sem bandas, né, o que não é tão comum. Aqui no modelo ele pode até sair com uma certa facilidade, um encaixe bem justo, mas saindo, destacando fácil. E lá na boca do paciente o dentista vai fazer uma colagem, então toda essa área de acrílico vai estar em contato com o dente, fixado com uma resina. Então eu faço essa película que ajuda o acrílico depois vestir melhor lá nos dentes do paciente, sem prender demais, enfim. Então, fazendo essa película eu tenho um ajuste melhor e depois eu faço aqui um risco na borda cervical. Eu gosto de utilizar a lapiseira que tem uma pontinha fina, mas pode ser de lápis também. Então, todos os dentes que vão receber a parte acrílica, eu faço aqui um risco na cervical, tanto por vestibular como por palatina. Isso aqui é interessante pelo seguinte: depois que eu fizer a acrelagem, esse acrílico ele não vai se estender na área do palato ou se estender aqui nessa gengiva da parte vestibular. O acrílico ele vai ficar sobre o dente. Fazendo esse risco acaba aparecendo no acrílico. Não é que ele vai manchar o acrílico, mas ele vai ficar ali um pouco da demarcação. E isso me ajuda a visualizar qual é o limite onde eu tenho que cortar o meu acrílico, para que ele não fique sobre a gengiva, tanto da parte palatina como vestibular. Então é só para facilitar a visualização dessa delimitação e agilizar o recorte. Então melhora a precisão e melhora a agilidade quando eu consigo visualizar bem. Nem sempre, dependendo da moldagem, dependendo das características do dente, nem sempre você consegue enxergar bem essa delimitação se você não tiver alguma referência como essa. Então isso aqui me ajuda a fazer o aparelho de forma um pouco mais rápida. Aqui você está vendo essa cera, é por conta de um pré-molar que já está rompendo, o primeiro pré-molar aqui, e o dentista pediu para que eu fizesse uma proteção a mais, porque o paciente vai usar o Hyrax talvez por um período longo, né? Às vezes demora alguns meses, então para que não haja nenhuma interferência na erupção desse dente, a gente já faz aqui um excesso de cera, como se fosse um dente, né? Basicamente eu não me preocupo com anatomia, algo assim, é só mais ou menos o tamanho do dente que estava aqui, porque cria um espaço para que o pré-molar possa romper sem nenhuma interferência.
E agora então a gente vai para a confecção do fio. O Hyrax de McNamara, vamos dizer o modelo original, ele tem um fiozinho 0,8 milímetros passando pela vestibular, passando aqui na distal do molar e também palatina. É um fiozinho que contorna todos os dentes. Depois a gente prepara o fio do Hyrax e faz uma solda do braço do Hyrax nesse fiozinho que está envolvendo o dente. Esse é o jeito mais tradicional, é como eu aprendi a fazer e como eu fazia há muito tempo atrás. O que a gente foi vendo através da prática, através dos anos que se passaram. Aquele fiozinho nem sempre é necessário. E também a solda, portanto a solda da perna do Hyrax naquele fiozinho também não é tão necessário. Isso foi feito como uma maneira de deixar o aparelho bem resistente. Então, se você fizer isso, está correto também, está mais do que certo, vai ter um aparelho bastante resistente, mas dá para fazer sem esses dois itens. Neste caso, até por um pedido do dentista, a gente está fazendo sem esse fiozinho e, portanto, sem solda também. Aí eu tenho que deixar o Hyrax, vou até desconectar aqui, eu tenho que deixar o Hyrax de uma certa maneira que também não deixe a união da perna do Hyrax com o acrílico enfraquecida. Então, eu vou mostrar para você como que eu faço isso para que a gente tenha a resistência necessária para que o Hyrax também o acrílico não quebre, tá bom? Vamos lá. Bom, eu peguei aqui um Hyrax de 11 milímetros, poderia ser um tamanho diferente, mas eu utilizo o 11 como quase um tamanho padrão. Eu utilizo o 13, por exemplo, quando o dentista me pede, e raramente utilizo números diferentes, né, menores de, por exemplo, 9 milímetros. Então, vamos seguir aqui com o de 11. Pego um alicate 139 e junto do corpo do Hyrax aqui, eu dobro essas hastes um pouquinho para cima. Eu ainda não sei se essa medida que eu estou fazendo aqui é a ideal, eu vou observar aqui no modelo. O que eu preciso fazer é o seguinte, o corpo do Hyrax tem que ficar aqui numa altura mediana que eu digo entre a cervical e o fundo aqui do palato, então mais ou menos nesse nível, se for possível, porque se o palato for muito atrésico, às vezes você não consegue essa posição, e eu tenho que deixar ele mais ou menos nessa altura, sem que ele fique muito próximo da mucosa. Eu tenho que deixar uma leve distância, porque senão pode ser que durante o processo de expansão, o corpo do Hyrax acabe encostando na mucosa e isso cause ali uma lesão, machuque muito, não dê para o paciente continuar com o tratamento. Então, vamos fazer aqui um ajuste para que eu chegue perto dessa medida ideal, vamos dizer assim. Então aqui eu consigo aproximar um pouquinho mais. Então dá para subir um pouquinho mais aqui. Quanto mais eu levanto essas hastes, em teoria, né? Quanto mais eu levanto essas hastes, mais eu consigo colocar o Hyrax para o fundo do palato, tá? Mas lembrando que não é para você, mesmo que possível, colocar lá encostado com o fundo. Ele tem que ficar numa altura mediana. Aí aqui eu vou fazer uma dobra para o lado. Tanto faz o lado, tá? Se você quiser dobrar para distal ou para mesial. Aqui, devido ao posicionamento dos dentes, eu vou dobrar as duas hastes para mesial. Então, vou fazer para cá e vou fazer para cá. E aqui vou já cortar o excesso. Vamos ver como ficou. Tá, então eu tenho o corpo do expansor próximo. Essa haste também a gente tem que ficar atento, porque quando ela está se aproximando do ponto onde ela vai se prender no acrílico, ou até mesmo isso acontece também se eu tivesse uma banda aqui, essa haste nem sempre ela pode ficar reta em direção à banda, porque pode ser que em algum ponto ela fique muito próximo da mucosa.
Então, às vezes, o que eu faço? Eu levanto um pouquinho mais e depois dobro para cá. Então, ela primeiro fica um pouquinho mais afastada para depois se aproximar do ponto onde ela vai se prender. Seja aqui apenas no acrílico ou numa banda. Agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Marco para cá, faço uma dobra. Vou também dobrar aqui a parte de trás. Vamos cortar o excesso. Aqui eu posso conferir como está a posição. Depois que eu já tenho essas primeiras dobras prontas, aí eu passo para uma outra etapa, que é fixar esse expansor aqui no modelo. E às vezes na hora de fixar eu observo se eu preciso melhorar ainda o posicionamento dele. Então eu pego uma cera 7, faço aqui um bloquinho de cera, colo aqui no palato. Eu gosto de colar para que ele não fique saindo do lugar, senão, às vezes quando está tudo certo, ele sai do lugar, você perde de novo a referência. Então, vale a pena realmente colar ele com cera aqui. Esquenta bem a espátula. Aqui. Beleza. Sempre que a gente vai fazer um expansor fixo, talvez você ainda não saiba, mas quando o expansor é fixo, a flechinha tem que sempre ficar voltada para a distal, porque é mais fácil na hora de fazer a abertura, o paciente ou quem for responsável pela ativação, colocar a chavinha nesse sentido e girar para trás. Quando o aparelhinho é móvel, tanto faz a flechinha para trás ou para frente. No caso dos expansores fixos, sempre voltada para trás, para distal. Então, o que tem de diferente aqui nesse Hyrax que não tem o fiozinho e não tem a solda? Eu deixo essas hastes mais compridas e procuro deixar numa altura que ela não fique muito mais alta que a oclusal, para não dificultar no caso de desgastes. Então, geralmente ela fica próximo da linha da oclusal. E ela sendo mais extensa, ela também fica mais resistente dentro do acrílico, menor chance de quebrar. Bom, então aqui alguns detalhes que fazem desse Hyrax McNamara modificado diferente do modelo original. Não tendo aquele fiozinho, eu não vou ter a solda e por isso eu fiz essa haste aqui mais comprida. Ela vai ter então mais fio preso dentro do acrílico. Com isso eu tenho mais resistência também. Eu não posso também deixar o acrílico muito fininho aqui, depois você vai ver que o acrílico ele também fica um pouquinho mais resistente nessa área. Mas deixando essa haste mais comprida, dificilmente vai quebrar. Até hoje eu não tive nenhum caso que quebrou. A minha haste, quando eu dobro, eu procuro não deixar ela muito mais alta que a oclusal, para não dificultar ajustes que possam ter aqui. Caso o dentista precise baixar a altura do acrílico, a minha haste, se ela estiver um pouco alta, na hora do desgaste vai pegar no fio, isso é ruim. O posicionamento do Hyrax, eu procuro deixar ele centralizado, eu faço um risco aqui na RAF palatina, então a minha referência aqui do corte do expansor tem que ficar alinhada com a sutura palatina do paciente. O posicionamento olhando nesse sentido, o Hyrax não pode ficar inclinado para um lado ou para o outro, ele até poderia ficar um pouquinho inclinado para trás, se isso facilitar o posicionamento dentro do palato. Como esse daqui é um caso onde a arcada não está tão atrésica, eu pude deixar o Hyrax também numa posição bem horizontal.
Se ele ficasse um pouquinho mais elevado na frente, não tem problema. O que não pode é ele ficar elevado para os lados, tá? Então, aqui está posicionado. Agora o que eu vou fazer? Vou fixar bem ele, protegendo também o expansor, porque se cair acrílico ali no meio, pode dar um trabalho a mais para remover. Então eu já protejo com cera. Adiciono bastante cera aqui. Nesses pinos, na rosca do parafuso. E aqui também nesses furinhos do expansor. Assim eu seguro bem o expansor na posição. É bom colar ele bem aqui, para que ele não se mova durante a acrilagem, isso atrapalharia muito. Então eu colo bem ele. Ok. Assim ele vai para a hidratação e daqui a pouquinho a gente faz a acrilagem. Bom, então vamos lá, tudo pronto para a acrilagem, os modelos já hidratados. Eu coloquei aqui uma camadinha de isolante nos dentes inferiores, na oclusal. No superior eu não coloquei isolante, porque aquela película de cera que eu coloquei, ela já funciona como um isolante. Então, se você quiser colocar um pouquinho mais isolante, tudo bem, mas não é necessário. E então eu trabalho com acrílico autopolimerizável, aqui o polímero e o monômero. E um detalhe, quando a gente vai fazer partes oclusais no sistema pó e líquido, corre o risco de você, na hora que for gotejar, né, colocou ali o pó, na hora de gotejar, começa a escorrer muito. Então o que eu faço? Eu coloco o dedo assim e crio aqui um anteparo, porque daí o acrílico não escorre. Ó. Eu deixo encostar no meu dedo ali e jogo a quantidade de monômero suficiente para molhar esse pó. Jogo um pouquinho mais. E assim a gente vai fazendo camadas. Jogo um pouquinho mais. Nesse momento eu não tenho nenhum cuidado especial com relação às hastes do Hyrax. É só que eu preciso, na hora do recorte, deixar ali um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais resistente. Nesse momento é uma acrilagem normal, cobrindo aqui o fio, cobrindo bem os dentes, já é o suficiente. Aqui. Fiz isso. Agora, se eu remover o meu dedo de uma vez, pode ser que saia acrílico grudado no meu dedo e estrague um pouquinho da acrilagem que eu fiz. Então eu pego uma espátula, faço isso daqui. Aí eu tenho esse bloco de acrílico aqui, um excessozinho, posso remover. Tem esse bloco de acrílico, parte oclusal e palatina. Agora é só jogar um pouquinho aqui na vestibular. E agora por vestibular. Então eu tenho que primeiro molhar com o monômero e agora posso fechar. Fechar aqui na altura que estava programado. E assim o aparelho está pronto para ir para a panela de pressão. Agora eu coloco ali na panela por uma pressão de aproximadamente 25 libras e fica uns 15 minutos, depende um pouco da temperatura da água, mas geralmente dentro de uns 15 minutos ele vai ter uma polimerização completa
e a gente já pode ir para o acabamento. Bom, então aqui já o Hirax removido dos modelos. Para poder remover facilmente, eu mergulhei ele um pouquinho em água quente, alguns segundos. O que acontece? Aquela cera derrete um pouquinho e daí com uma espátula eu removi com cuidado. O modelo ficou inteiro, que é interessante. Não é algo assim obrigatório, né? Você ter sempre os modelos de trabalho inteiro, mas é muito bom para você poder conferir o que você está fazendo. E aqui a gente pode ver uma marquinha bem sutil daquele risco de lápis que eu fiz, ó, delimitando aqui a borda cervical, vestibular e palatina. Então, dos dois lados eu tenho essa marquinha que é uma referência para ajudar a fazer o recorte do acrílico. Então, se você achou alguma dessas dicas interessantes, se você acha que alguma dica pode te ajudar em alguma etapa do seu trabalho, então quero te convidar a ter uma interação maior sobre esse conteúdo e sobre outros conteúdos também. E você pode fazer isso curtindo a minha página do Facebook, se inscrevendo no canal do YouTube, mandando dúvidas, compartilhando o conteúdo. Enfim, a gente pode ter esse contato a mais, porque eu acredito que com boas dicas eu e você podemos fazer mais e fazer melhor. Então eu desejo que esse conteúdo tenha realmente sido bom para você. Para mim foi um prazer poder fazer ele e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!